Meus irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos começar agora nosso exercício de revisão, né, a correção deste exercício. Então, essa é uma série que nós vamos começar agora, de correção de exercícios, e eu acredito que vai ajudar não apenas as pessoas que são da nossa igreja, mas também da nossa denominação, da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais, e também pessoas de outras denominações que forem utilizar, então, essa revista, que é a revista de Cosmovisão Cristã, tá bom? Então, vamos lá para o exercício, são 5 questões, vamos para a primeira questão. Qual dessas figuras ilustra melhor o conceito de cosmovisão? Letra A, a figura da vassoura, letra B, a figura do ventilador, a figura da lente ou a figura do arquivo? Bom, a letra correta aqui é a letra C, a figura da lente. Nós vimos aqui que a cosmovisão ela tem exatamente esse aspecto interpretativo do mundo, né? E uma das figuras que normalmente é muito famosa e utilizada para isso é exatamente a forma de você ver o mundo com as lentes, no caso do cristianismo. Então, tem várias cosmovisões, né? Nós vimos aqui no estudo, existe a cosmovisão ateísta, panteísta, dualista, islâmica, enfim. Então, cada uma dessas coisas, o que é uma cosmovisão? É algo que se coloca entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Então, esta lente, ela vai moldar a forma como o sujeito vê o objeto. De tal forma que duas pessoas podem olhar para o mesmo evento ou para o mesmo fato e ter, então, concepções diferentes do mesmo fato. Entendeu? Por isso, então, a ideia da lente, cosmovisão como lente, ok? Vamos para a segunda questão. Qual dessas frases reflete a cosmovisão cristã? Letra A. A felicidade humana é nosso maior projeto de vida. Essa questão aqui não pode ser correta porque ela traduz, na verdade, uma cosmovisão humanista, né? Colocando o homem como centro do universo. E então ela tira Deus, então, a ideia da cosmovisão cristã, que é Deus como centro, então perde essa perspectiva. Então essa letra é incorreta, porque ela não traduz a questão da cosmovisão cristã de Deus como centro. Letra B. Deus é tão perfeito que criou todas as coisas perfeitas e em perfeito funcionamento, não interferindo mais na criação. Essa é incorreta porque essa é a visão deísta, né? O deísmo que dizia que Deus criou todas as coisas, só que não interfere na sua criação. Nós vemos que no cristianismo, Deus é descrito como um ser que não apenas é o criador, mas é o sustentador do universo. Ele interfere na história e em todo o processo da criação. Letra C. Deus é amor, por isso em todo relacionamento em que há amor, a presença de Deus permanece. Bom, nós temos aqui uma perspectiva relativista, né? A ideia de que tudo em nome do amor, independente do padrão ético e moral, então se tem amor, é correto e é bom. Então, isso não é uma perspectiva cristã. O cristianismo ele parte do pressuposto de que Deus é o ser absoluto e que define, então, a moralidade. E a letra D, não há uma só polegada quadrada no domínio total da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não grite meu. Essa letra D aqui é a correta exatamente porque mostra a soberania de Cristo sobre todo o universo. Ou seja, na perspectiva cristã, não apenas uma parte está debaixo da soberania de Cristo, mas todo o universo, material e imaterial. Então, essa, na verdade, essa é uma citação do Abraham Kuyper, né? E ele trata exatamente sobre a questão do domínio de Cristo sobre todos os aspectos da criação, tá? Então, essa frase, ela reflete o ensino da cosmovisão cristã, diferente dos outros. Nós vimos aqui a cosmovisão humanista, né, a ideia de uma felicidade hedonista, né, a felicidade como o centro sendo o homem, né, o centro da felicidade, uma concepção relativista, tudo em nome do amor, uma concepção aqui voltada mais para o aspecto do deísmo, Deus não interfere na realidade, mas essa última reflete realmente o ensino da cosmovisão cristã. Terceira questão. Qual destes aspectos não caracteriza ou não caracterizam, pode ser mais de um, uma cosmovisão? Letra A. O aspecto universal caracteriza? Sim. Uma vez que toda cosmovisão, uma vez que todo mundo tem uma cosmovisão. Então, nesse aspecto, nenhum ser no mundo não tem uma cosmovisão, uma vez que ele olha para a realidade à luz de alguma lente, seja cristã ou não. Letra B. O aspecto hermenêutico? Sim. Nós vemos que a cosmovisão funciona como lente interpretativa. Então, ela tem um aspecto muito claro hermenêutico. Letra C, um aspecto religioso? Sim. A cosmovisão tem um aspecto de compromisso, né? Então ela envolve mais do que um aspecto cognitivo, né, epistemológico, mas um aspecto religioso de compromisso. E letra D, um aspecto prático? Sim. A cosmovisão tem um aspecto prático, né, uma vez que ela não está apenas ligada ao universo teórico, mas ela
está se apresentando diariamente no nosso dia a dia, na forma como nós nos comportamos. Nós vemos que a cosmovisão envolve não apenas a forma como nós enxergamos o mundo, mas a forma como nós reagimos ao mundo, como nós não apenas agimos, mas como nós reagimos diante da forma como as pessoas nos tratam. Então a cosmovisão envolve um aspecto tremendamente prático. Então a letra correta aqui seria a letra E, nenhuma das alternativas. Vamos para a próxima questão? Quarta questão. O estudo da cosmovisão cristã é importante por todas as razões abaixo, exceto letra A, porque nos ajuda a defender a fé cristã não apenas a partir dos detalhes, mas a partir dos fundamentos. Essa está correta, então não marca. Por quê? Porque a fé cristã realmente, ela, na apologética, na defesa da fé, ela nos ajuda a ir além dos detalhes, mas ela vai no ponto, né, que nós chamamos de pressuposicional, né, o ponto de fundamento da crença. Letra B, porque nos ajuda a entender que as atividades santas se resumem àquelas que são exercidas no serviço do templo. Essa letra B é a letra incorreta, né? Porque exatamente é diferente disso que a cosmovisão faz, né? É o oposto, porque a cosmovisão, ela trata exatamente como nós vimos na citação do Kuyper, a ideia de que todo o universo está debaixo da soberania e da intervenção de Deus. Então, nesse ponto aqui, essa esfera dicotomizada, né, o sagrado e o profano, nisso aqui, então, Deus é Senhor, esse aqui não, porque é o profano, Deus não se mistura. Então, essa é uma cosmovisão contrária, né, oposta à fé cristã, né? Então, a cosmovisão, ela nos ajuda exatamente a ver a verdade como absoluta, total, né? Tem, inclusive, até um livro, né, da Nancy Pierce, que ela trata exatamente sobre isso, a verdade absoluta, tá? Letra C. Porque nos mostra que o cristianismo não se resume apenas ao perdão de pecados, correto? Na ideia de que o cristianismo não é apenas o meio de nós sermos perdoados, mas ele nos dá as lentes para interpretarmos o mundo. E letra D, porque nos mostra a forma de interpretar o mundo na perspectiva cristã. Correto também, nós já vimos isso na questão da lente cristã, né? Nós já vimos que a cosmovisão, ela nos dá exatamente esse aspecto interpretativo. Então, todas essas questões aqui, elas estão corretas, com exceção da letra B, né? Letra B, que é exatamente aquela ideia que coloca aí a esfera profana e a esfera sagrada, que não é uma questão do cristianismo, ok? Vamos para a última questão. A questão 5. Qual dessas frases reflete a cosmovisão cristã? Letra A. A esfera política é corrompida, por isso um cristão verdadeiro não deve ser político. É errado porque, na verdade, a esfera política, como nós vimos, não é que a política seja corrompida. Na verdade, o que corrompe a política são exatamente os ímpios, né, que não temem a Deus e que fazem, então, essa política. Mas um cristão verdadeiro pode e deve entrar na política e fazer a diferença. Letra B. Muitos crentes que ingressam na universidade esfriam na fé. Por isso, os crentes devem evitar ingressar na academia. Não, da mesma forma, o mesmo princípio da política se aplica aqui, né? O problema não é a academia apenas, lógico, obviamente as pessoas que estão na academia, mas o crente pode ir lá e reter o que é bom, como o conselho de Paulo. Letra C, a arte está contaminada pelo pecado, por isso os cristãos só devem se envolver com a arte que expressa os elementos da religião. Não, de forma alguma. Esse era um pressuposto da Idade Média, não é? Mas nós entendemos como errôneo. E letra D, a igreja deve ter cristãos na política para que possam favorecer os cristãos. Observe que em todas as letras aqui, todas elas estão erradas, né? Nenhuma reflete a cosmovisão cristã. Inclusive essa última, né, que é muito famosa entre os cristãos, de colocar um político lá para ver os nossos para nos favorecer de alguma forma. Olha, o político que entra, seja cristão ou não cristão, o dever dele é legislar ou executar ou julgar em prol de toda a sociedade. Ele não é um cristão, um político que vai lutar ali pela igreja, ele vai lutar pelo povo, obviamente à luz de princípios cristãos, é lógico, isso é lógico, tá? Mas nós não podemos, então, colocar isso aqui. Eu sei que, infelizmente, isso é um problema na política em geral, né? De pessoas que vão lá e acabam assim lutando, independente dos interesses, não, o interesse daquele grupo, independente do que seja, porque foi o grupo que me elegeu. Não, o político cristão, ou o cristão que é político, né, melhor, então, ele vai lá para lutar pelo povo, né, à luz dos princípios, obviamente, cristãos, que vão nortear a cosmovisão que ele tem, tá bom? Então esse foi o nosso exercício, eu espero que você tenha aprendido, que você tenha sido edificado, e qualquer dúvida que você tiver, então você já sabe, envie uma mensagem para nós, e nós vamos então estar elucidando a mais uma questão, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.